Samuel, capítulo de número 16 e o verso de número 7. 1 Samuel, capítulo 16 e o verso de número 7. A palavra de Deus diz o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Eu fui uma vez, a minha esposa, a Antônia, está dando aula para as crianças aqui lá embaixo. A gente foi uma vez, ela foi lá na igreja da mãe dela, que tinha ali na igreja chama Festividade das Mulheres. E aí tinha um pregador que estava pregando lá, e eu fui com ela para levar a Antônia, e eu acabei ficando. E o pastor que estava pregando a palavra, eu gostei muito da maneira que ele expunha, que ele pregava, que ele ministrava a palavra de Deus. E quando chegou no final, todo mundo aqui, todos os crentes que já me conhecem há algum tempo, sabe que uma das minhas dificuldades é que, eu não sei se é dificuldade ou não, é que eu sou eu mesmo. Eu me visto como eu gosto, né? Se eu quiser deixar o cabelo crescer, eu deixo. Se eu quiser raspar, eu raspo. Então é uma coisa assim espontânea minha, que é uma coisa que eu vejo que às vezes sai fora do padrão, porque a questão que eu coloco para mim é que as pessoas que realmente me conhecem, elas vão ter uma visão diferente de quem só me vê de longe. Eu lembro que tem uma irmã aqui da igreja, que ela ficou quase um ano para ela entrar no gabinete pastoral, porque ela dizia que tinha medo de mim. Eu sou um cara, sou da hora. Mas ela ficou quase um ano. E aí eu fui, terminou o culto, eu gostei e falei assim, eu vou convidar esse pastor para ir pregar lá na igreja. Aí eu cheguei para ele, peguei na mão dele e tal, e aí eu falei assim, olha, eu queria, eu gostei muito da sua ministração, e eu gostaria que você fosse pregar lá na 8ª igreja do Nazareno. Aí ele falou, olha, eu sempre passo ali naquela avenida, o meu sonho foi sempre pregar, porque assim, as pessoas que estão lá fora, elas olham para aqui, para dentro, e tem uma expectativa, eu quero ver nessa igreja, eu quero participar, eu quero entrar. Já chegou gente aí, falou, mas eu posso entrar com essa roupa? E às vezes a gente que está aqui dentro da igreja, a gente acaba não dando o mesmo valor que as pessoas dão lá fora, né? E aí o pastor falou assim, eu sempre tive o sonho de pregar lá. Eu falei, então, vamos pregar lá, vamos marcar um dia. E aí ele olhou para mim e falou assim, então, faz o seguinte, fala com o seu pastor lá, conversa com o seu pastor. Eu falei, não, mas vamos lá, eu sou o pastor. E ele assim, olhou para mim, e quanto mais eu falava que eu era o pastor da igreja, mais ele andava na nuvem, e ele dizia assim, mas fala lá com o seu pastor, porque seria um prazer ir pregar na sua igreja e tal. E tipo, e eu falando, não, eu estou te convidando, eu sou o pastor lá. E parece que ele ficou surdo em relação a isso.
e ficou dizendo assim umas 4, 5 vezes, fala com o seu pastor, eu teria o maior prazer de pregar lá. Aí eu segurei na mão forte dele assim, olhei para ele e falei assim, olha, não parece, mas o pastor de lá está te convidando, sou eu. Aí ele olhou assim, que ele era mais alto, qualquer pessoa mais alta que eu aqui, né? Olhou para mim assim, você é o pastor? Eu falei, sou. Ele veio pregar aqui um dia, né? Outra vez eu estava lá em Vargem, no sábado, no domingo, estava eu e o irmão Luiz Carlos. O irmão Luiz Carlos tipo assim, é um avatar em miniatura do Jacques. O Jacques é bonitão, né? Quer ver? Levanta, fica de pé aí. Não, o Jacques, você olha para ele assim, o Jacques e a Jaqueline, quando chegaram aqui, o pessoal falava assim, o Nene, que estava aqui, olhava para ele e falava que era um casal de avatar, porque parece que era desenhado assim, sabe, pela Microsoft lá e tal. Então o irmão Luiz Carlos, ele era tipo assim, um avatar em miniatura do Jacques, porque ele é muito bonito, cabelinho bonitinho assim, ele usava um terno assim, o corpo dele assim, perfeito por Deus, porque ele não malhava, né? Mas aí ele colocava aquele terno, sabe, aquele azul, né? Com aquela gravata assim. Gente, mas ele ficava muito bonito lá. E a gente estava conversando lá, e eu, né, cara, de jeans lá e camiseta, né? Manchada, eu estava com a camiseta dessa, até esse dia vim trabalhar aqui, pintar mais o Altamir, e a camiseta manchou, camiseta nova que eu ganhei da irmã Adriana, do Dunamis, né, de marca lá. Eu falei, eu não vou jogar a camiseta fora, né? Aí a Sueli falou, pai, a sua camiseta tá manchada. Eu falei, não é que tá manchada, isso aqui é moda, isso aqui é, né, os caras fizeram. E aí, eu tô lá, e chegou alguém lá, falando assim, olha, começou a conversar com o pastor Luiz Carlos, com o Luiz Carlos, que estava bonitão, todo, né, elegante ali, lindo, gente. Dava para você pôr um chaveirinho assim, porque ele era pequeno, mas estava, né? E aí começou a conversar com ele como se ele fosse pastor. E aí ele dizia para o rapaz, não, o pastor é ele que resolve. E o cara, nem tchan, para mim, ele assim, o pastor é ele e tal. Aí, mesma coisa, demorou um monte de tempo até a conexão do cara cair, para os velhos a ficha cair, né? E a conexão se conectar, né? E a ficha cair para os velhos, para ele entender assim, olhar que eu era o pastor. Já aconteceu isso com você? De você, ou você já fez isso, de julgar alguém pela sua aparência? Olhar para alguém e automaticamente você dizer, né? Tem gente que faz isso ainda. E se você faz, no final, eu quero fazer uma oração para você. Você olha alguém pela primeira vez e diz assim, o meu santo não bateu com o dele. Não é que o santo não bateu com o dele. Você já pré-julgou. Você já teve um pré-conceito. Ou seja, uma ideia antes de você conhecer aquela pessoa. E Deus está dizendo aqui que Ele não vê como o homem vê. Porque o homem vê o quê? A aparência. O homem vê o jeito que você é. Ele olha para você e diz assim, eu acho interessante que eu tentei deixar o meu cabelo crescer, mas cabelo de velho não cresce. Não de velho homem, o meu não crescia. E ficou uma mistura de esmigo com avengá. E a gente olhava e às vezes achava legal, bonito. Que em casa eu amarrava o coque, né? E tal. E aí as pessoas sempre falavam assim, pastor, tem que cortar o cabelo. Tem que cortar o cabelo. Aí no dia que eu cortei o cabelo, e eu coloquei a camisa para dentro, que é outra coisa que não gosto. Aí o irmão falou,
senhor está bonito hoje, pastor. Mas a questão que eu penso é, tudo bem que a sociedade ela impõe um padrão para cada um de nós. Um padrão para você ser crente, um padrão para você ser pastor, e elas acabam nos empurrando para uma vida de religiosidade, hipocrisia, porque a gente acaba sendo alguém que a gente não é. Tem algumas denominações, aqui não é assim, que quando alguém chega, eles dão a oportunidade para pregar. E um dia, numa dessas denominações respeitadas que tem esse costume, chegou uma pessoa vestida de terno, gravata, e o pastor, como tem aquela costume, é crente, deu para ele pregar no final. E ele era o quê? Espírita. Porque a gente olha para as pessoas e a gente define que tipo de pessoas elas são, pelo jeito que elas se vestem, pelo jeito que elas se comportam. A gente meio que, nós fabricamos, a sociedade fabrica, a igreja fabrica pessoas que são hipócritas, pessoas que não são aquilo que parece ser, porque a unção que está na minha vida, e eu não estou sendo soberbo, mas eu não estou sendo falso, humilde, porque se eu sei que estou aqui, se eu sei que pastoreio essa igreja, é porque a unção de Deus está sobre a minha vida. No dia que a unção de Deus sair da minha vida, com certeza sairei desta igreja, porque Deus me tirará. Mas a unção de Deus na minha vida, ela não me torna uma pessoa 100% perfeita. Quem me conhece sabe que eu tenho falhas, e não poucas, muitas falhas. Mas o jeito que eu me visto, lógico que a gente tem que ter um senso, que eu não posso me vestir de qualquer jeito, em qualquer ambiente. Você entendeu? A gente tem que ter esse filtro. Mas isso não define quem eu sou. Isso não define a graça de Deus na minha vida. Amém? Se eu falar para você, Judas, Carlão, o que você pensa? Hã? Fala alto. Eita, aí sim, hein? Você pensou assim também, sim ou não? Hã? Quem pensou assim? Judas, é o quê? O que você pensou? O que é isso? Preconceito. Porque eu vou te levar agora e a gente vai estudar em cima da palavra que eu tenho para você, de Judas, um livro antes de Apocalipse, chamado Judas, que era irmão de Tiago, que era irmão de Jesus. O que nós fizemos aqui? Nós tivemos um preconceito, porque se falar Judas, a gente já pensa o quê? Traição. Mas o Judas, que nós vamos falar, não era esse que você pensou. Porque não existe só o Judas que traiu. Existe o Judas, o irmão
de Jesus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Judas, o irmão de Jesus, que está depois de 2 João e antes do livro de Apocalipse. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 16. Judas, capítulo 1 e o verso, ou Judas 1, 16, diz o seguinte: são murmuradores e descontentes, que vive apenas para satisfazer o próprio desejo. Contam vantagem em alta voz e bajula outros para conseguir o que querem. Amados, lembre-se do que preveram os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos dias haveriam zombadores, cujo propósito na vida era satisfazer seu desejo perverso. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não têm neles o Espírito. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguarda a vida eterna que o nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenha compaixão deles que vacilam na fé, resgate outros, tirando-os da chama do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contamina a vida deles. Então, nessa manhã, eu quero falar com vocês sobre o tema vivendo livres de julgamento. Vivendo livres de julgamento. Para você olhar além da aparência e superar o julgamento e murmuração precipitada, porque todo pré-julgamento, todo julgamento que nós fazemos de uma pessoa, né, sempre vem acompanhado de murmuração, sempre vem acompanhado de algo que desagrada a Deus. Agora, como viver uma vida sem esse pré-julgamento? Como viver uma vida livre de julgamento, baseado nesse texto que nós acabamos de ler? Primeiro, fale palavras abençoadas. Olha o que diz o verso de número 16 do capítulo 1. Estas pessoas vivem se queixando. Nossa boca tem autoridade para profetizar bênção e profetizar maldição. Eu quero colocar vocês no contexto. Nós acabamos de ler aqui, Judas, ele está escrevendo uma carta, e de repente ele recebe uma notícia, e ele muda totalmente a direção dessa carta. Por quê? Porque quando ele está escrevendo para um tipo de necessidade, ele recebe uma comunicação sobre os falsos profetas, sobre os falsos crentes, sobre as pessoas que estão falsificando o Evangelho de Cristo. E aí ele vai ler, ele vai escrever exatamente para você se guardar do tipo de vida que essas pessoas vivem. Então a primeira coisa que ele vai dizer no verso 16 é que essas pessoas, o quê? Elas vivem se queixando, elas vivem reclamando. Não reclame, amado, simplesmente ame as pessoas. Tiago vai dizer o seguinte, olha, Tiago capítulo 3 e o verso de número 9: com a língua bendizemos ao Senhor Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Todo
pré-julgamento é um julgamento antecipado. Seja uma vez, a gente como a gente trabalha no aconselhamento, uma vez veio uma irmã se aconselhar, e ela tinha vários anos de casado, mas ela falou tão mal do marido dela, que de verdade, quando eu terminei o aconselhamento com ela, eu queria me levantar e dar um couro no marido dela. Eu queria ir lá e pegar uma havaiana e bater no marido dela. E aí eu falei, mas eu não posso fazer isso, eu sou pastor, né? A minha esposa já falou um monte de coisa, não, você não pode fazer, você é pastor. Quando eu morava aqui na Arimana, em frente o Baiano, gente, faltou assim, não, na realidade assim, foi assim já. Quando eu estava saindo lá, os caras paravam em frente e não deixavam eu sair, e aquele barulho, e de madrugada, tipo 3 horas da manhã, umas meninas que estavam no bar, tudo bêbado lá com os meninos, e a menina ficava lá, eu quero maconha, eu olhava, vai pegar maconha em outro lugar, eu quero dormir. E um dia, sabe, eu estava quase saindo da graça, a minha mulher, não, você não vai. Aí a minha filha falou, pai, se você for, você imagina, né, você viu bem naquela época que mataram, acho que o açougueiro ali do Pontel, porque ele tinha um comércio, parece que não vendeu fiado, o cara lá matou. Pai, se acontece isso, pai com o senhor e tal, e me segurou e tal. E aí, no dia eu tinha ligado pro guincho, para recolher o carro. Aí eu fiquei pensando naquilo que ela falou, aí eu desliguei pro guincho de novo, falei, não precisa vir não, tal, né? Mas faltava pouco para mim sair da graça naquele momento. Mas a gente tem que olhar nesse tipo de situação, olhar para as pessoas, porque cada pessoa enxerga a gente de uma maneira diferente. E todo prejuízo, vocês já notaram que toda pessoa, ela é ruim para aquelas pessoas que não foram agradadas por ela? Então, toda pessoa ela se torna ruim diante de um quadro pintado por uma pessoa que fez um pré-julgamento sobre você. E Tiago, ele vai dizer o seguinte, que não é assim. A nossa boca, ela não pode ao mesmo tempo proferir maldição e proferir bênção. Por quê? Porque dentro de nós, de cada um de nós, tem que fluir um rio de água da vida, da presença de Deus na minha vida. Então, nós somos o tipo de pessoas que a gente tem que sair e já ir abençoando as pessoas, independente de quem seja. E aí, voltando, por caso da mulher, chamei o marido. E aí o marido contou a versão dele. E aí, diferente. Agora eu queria sair de lá e bater na mulher. Porque assim, todo mundo é mal diante de uma história mal contada. É ou não é? Todo mundo é mal diante de uma história mal contada. Era essa a frase, né? Você está entendendo? E aprenda uma coisa, existe a sua verdade, pastor Júnior, existe a minha verdade e existe a verdade. A verdade do pastor Júnior, ela é incompleta. A minha verdade é incompleta. Mas a verdade que ela é completa, ela é a verdade do Filho de Deus. Ela é a verdade da palavra de Deus.
Porque cada um de nós temos a nossa verdade, e o Júnior tem razão, eu tenho razão, mas existe a razão que ampara o meio termo entre eu e ele, para que nós possamos respeitar um ao outro e abençoar a vida do outro. Por quê? Porque na verdade do pastor Júnior, eu posso parecer bom, eu posso parecer ruim. Na minha verdade, o pastor Júnior pode parecer bom ou pode parecer ruim. Então todo mundo é errado ou mal em uma história mal contada. Então por isso que Tiago diz, olha, com a língua nós bendizemos ao Senhor, com a língua nós abençoamos. Ele diz, não pode ser assim. Por quê? Porque se você quiser viver uma vida livre de julgamento, a primeira coisa que você tem que entender é abençoe as pessoas. É aquilo que a palavra de Deus diz, abençoe e não amaldiçoe. Por quê? Porque de dentro de nós não pode sair maldição. Dentro de nós tem que sair bênção. Dentro de nós temos que conhecer as pessoas antes de nós termos um pré-julgamento. O irmão entrou aqui, sabe, sei lá, você não sabe se ele veio de trabalho. Você não sabe se ele... Nós não sabemos. Então nós temos que aprender a abençoar as outras pessoas. Romanos capítulo 12, verso 14 diz, abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegrem e chore com os que choram. A Bíblia é cheio desses conselhos. Abençoe os que te perseguem. Abençoe, sabe? Pastor, e se eu abençoar? Se eu abençoar aquelas pessoas que me perseguem, o que é que vai acontecer? Aquilo que você deseja, já viu falar que aquilo que você deseja para as outras pessoas, ela pode voltar em dobro para você? Aquilo que os coaches, que o pessoal que estuda aí comportamento, dizem, fala da lei da atração, você atrai aquilo que você faz. Você quer saber se eu acredito nisso? Eu acredito em alguma parte que é bíblica, sim, e outros exageros, não. Eu não acredito que eu vou fechar aqui assim, ó, igual o Yoda lá, e vai cair tipo 100 mil reais na minha conta. Não acredito nisso. Mas eu acredito que aquilo que você faz, ela é como uma semente, que volta para você em dobro daquilo que você faz. Então se você abençoa a uma pessoa, Deus vai te abençoar. Quando aquele menino que deu aqueles 5 pães lá para abençoar aquela multidão, qual foi o resultado? Voltou 12 cestos. Quem ficou com aqueles 12 cestos? Quem semeou. Quem semeou. Então a gente tem que aprender a abençoar. Segundo, para a gente viver uma vida livre de julgamento, seja satisfeito com a sua vida. Judas 1,16 diz, descontente com a sua sorte. Seja satisfeito. Seja contente. A palavra, acho que a palavra melhor que se enquadra seria, seja contente com a sua vida. O melhor casamento é o seu. A melhor vida é a sua. O melhor emprego é o seu. Lembra não sei se foi domingo passado, acho que foi domingo passado, nós falamos sobre Asaf, Salmo 73. Seja contente com a sua vida. Sabendo que Deus tem mais. Porque quando nós estamos gratos por aquilo que Deus nos dá, nós abrimos uma porta para termos aquilo que nós não temos ainda. Seja grato por aquilo que você tem, e Deus te dará essa gratidão, te trará para si aquilo que você não tem. Então não foque no que você não tem, foque em agradecimento àquilo que você tem. Então quando a gente é grato, quando a gente é satisfeito com a nossa vida, a gente não tem tempo para pré-julgar a vida
das outras pessoas. Quando eu comecei a pastorear, eu não tenho vergonha de dizer isso, eu era tão infantil. Eu ficava olhando muito o que acontecia nas outras igrejas. E eu ficava com inveja. E por ficar com muito tempo focado naquilo que acontecia nas outras igrejas, pastor Adriano, eu não tinha tempo para focar naquilo que Deus queria que eu fizesse na igreja que eu era pastor. Porque quando eu olho muito para a vida da outras pessoas, eu esqueço da minha. E aí quando eu aprendi, porque eu aprendi e eu estou aprendendo ainda muita coisa na minha vida, quando eu aprendi que se eu focar naquilo que eu tenho agora, Deus vai me dar aquilo que eu não tenho, a minha vida começou a mudar. Porque eu não tenho tempo para ver se o irmão, se no culto da igreja do fulano, se tinha tantas pessoas, se tinha tanto não sei o quê, se tanto... Não, eu não tenho tempo mais para isso, porque eu estou igual Neemias. Chegaram para Neemias e disseram para Neemias, olha, Sambalate e Tobias está querendo falar com você, está querendo conversar com você. E o que Sambalate e Tobias queria fazer? Queria distrair Neemias para que ele não continuasse a fazer aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. Sabe o que Neemias falou? Eu não tenho tempo para eles, porque eu estou construindo uma grande obra. Pastor, ouviram o que falaram para você? Não ouvi, não quero saber. Mas por que, pastor, falaram de você? Porque eu estou construindo uma grande obra. Então não tenha tempo para olhar o que as pessoas estão fazendo na vida delas. Por quê? Porque você está construindo com Deus uma grande obra na sua vida, uma grande obra no seu casamento, uma grande obra para você. Terceiro, se você quiser viver uma vida livre de julgamento, diga não para a sua carne. Judas 1,16 diz, segue os seus próprios desejos impuros. Aprenda uma coisa aqui, quem tem 30 anos de convertido aqui, levante a mão. Aí, irmã. Aprenda uma coisa, independente da irmã que tem 30, de você que tem 20 ou 5, a nossa carne nunca se converte. A nossa carne nunca se converte. Nunca. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos crucificar a carne. O que é crucificar? É você pegar, lembra dos bandidos? Ele pregava ele aqui na cruz, o pessoal que era julgado por Roma, eu não vou levantar mais porque eu estou muito forte e aí vai quebrar a minha... Mas colocava-se a pessoa crucificada e ela não podia descer dali mais, era morte. Ela ficava horas e horas morrendo. Então aprenda uma coisa, você que é crente que tem 30 anos, 20 anos, 1 ano, ou 6 meses, ou 2 meses, batizaram recentemente. A nossa carne nunca se converte. Ela é crucificada. Mas no dia que ela descer da cruz, ela vai fazer coisas abomináveis. É por isso que você já viu história, mas como é que aquele pastor, como é que aquele irmão fez isso? Você tinha tanto tempo de igreja, já ouviu história assim? Por quê? Porque a carne dele nunca foi morta, irmão. E o que aconteceu naquele dia foi que ele desceu da cruz. Até os mais antigos, da época do pastor Adriano, porque o pastor Adriano é antigo, irmão. Pastor Adriano é o seguinte, o pastor Adriano se converteu e Munhá não. Quem lembra dos Thundercats aí do Munhá, né? E ele sabe o seguinte, a gente tinha uma frase bem antiga, que a gente dizia assim, irmão, não mexe comigo não, para mim não descer da cruz. Se eu descer da cruz, o que ele estava dizendo? A minha carne, irmão, eu pago o maior preço aqui, luto noite e dia para ela ficar na cruz, porque se ela descer da cruz, só Deus sabe o que eu sou capaz de fazer, nem eu mesmo sei o que eu vou fazer.
Porque o homem, olha o que o que Jeremias diz, Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ele está falando da maldade do homem, da maldade que existe dentro do coração do homem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você consegue imaginar alguém que discute com um amigo, e agora quem mora aqui nessa região faz algum tempo vai lembrar dessa história? Discute com um amigo, vai em casa, pega uma faca, mata o amigo, tira o fígado do amigo, leva no bar, pede para o dono fritar o fígado sem dizer que é um fígado de ser humano, paga uma rodada de cerveja para todo mundo e diz: a cerveja e o tira-gosto é pela minha conta. Você consegue imaginar alguém fazendo isso? Mas você se lembra que essa história aconteceu aqui, na região do Ouro Verde, aqui do aeroporto? Vocês lembram disso, dessa história? Você consegue imaginar que alguém pode fazer isso? Por quê? Porque dentro do coração do homem existe algo mal, irmão. Nós somos incapazes de saber a profundidade da maldade que nós podemos fazer se nós descermos da cruz. Se nós deixarmos de seguir Jesus. Então a nossa carne nunca se converte. A nossa carne, ela é mortificada. Ela é crucificada a cada dia. Então, se você quiser viver uma vida sem julgamento, aprenda a crucificar e diga não à sua carne. Sua carne nunca melhora e nunca se converte. Nossa carne nunca se converte. É por isso que a danada vai ficar aqui. E nós vamos receber um corpo que é convertido quando Jesus voltar. Aí você não vai ter raiva do seu amigo, você não vai estar com bronca do pastor, do líder. Se você quiser viver uma vida sem julgamento, pare de se autopromover. Olha o que diz Judas 16: são cheios de si mesmo. São cheios de si mesmo. Nós somos a geração da selfie. Da selfie. De querer nos promover. De querer mostrar aquilo que nós não somos. De querer vender uma imagem que nós não somos. Então, pare de querer se promover. Sabe aonde o maior rei de Israel estava? Quando, no texto que nós acabamos de ler, Deus manda Samuel escolher um rei. E Samuel olha para um dos irmãos de Davi, cara sarado, bonitão, 9 gominhos, igual o Batman. Hã? O cara fala: é ele. É ele. E Deus diz: não. Não vou entrar na história para não delongar,
Mas onde Davi estava? Davi estava excluído. Davi não estava ali porque, Davi estava excluído. Porque Davi era descendente de uma moabita. E a Bíblia dizia o seguinte, que nenhum homem de Israel devia se casar com uma moabita. Só que a Bíblia dizia que era o homem do sexo masculino. Não poderia casar com uma moabita. E a Bíblia diz que Davi era o quê? Era meio que excluído. Ninguém dava nada para Davi. Põe ele lá fora, por quê? Porque é um bastardo. Só que a Bíblia diz o seguinte, Deus não vê como vê o homem. E se você quer se promover por conta própria, vai demorar isso acontecer. Mas quando você deixa Deus te promover, tirar você da onde ninguém está te vendo, e te colocar como rei de Israel, porque foi isso que aconteceu, enquanto as pessoas queriam destruir Davi, renegando ele ao esquecimento, Deus olha para ele, enxerga algo no coração dele e diz assim, aquilo que você queria deixar oculto, eu vou colocar em público. Samuel, não é o cara aí do abdômen malhado, não, é Davi, ele está lá, espera ele está escondido, traga ele, eu vou honrar a vida dele. Então, meu amado irmão, espere Deus te honrar. Espere Deus te honrar. Pare de se autopromover. Lá na sua empresa, é Deus que vai te honrar. Alguém vai passar lá e vai olhar e falar assim, é ele, eu preciso dele. Você não precisa puxar tapete de ninguém. Você não precisa colocar ninguém para trás. É Deus que te promove. Quando eu fui para Vargem Grande do Sul, que o Júnior disse que é Loderbá, cidade desse tamanho, 39 mil habitantes. Quando eu saí daqui, as pessoas falaram assim, meus melhores amigos, lá o superintendente não vai te ver, lá ninguém vai te ver, seu ministério está acabado. É isso que eles viam. Mas Deus olhava lá de cima e via aquilo que ninguém vê. Eu posso não ver aquilo que você tem, mas Deus olha no teu coração e vê aquilo que ninguém vê. Pare de se autopromover e deixe Deus te promover. Não importa, nem que tenha que trocar o líder, nem que tenha que vir alguém diferente, nem que tenha que vir, Deus vai fazer qualquer coisa. Mas quando chegar o kairós dele, quando chegar a hora dele te honrar, ele vai te honrar e pronto. Sabe por quê? Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência e Deus vê o coração. Deus olha o coração. Às vezes a gente olha a aparência e fala, não vai dar certo para aquilo. Aí Deus olha e fala assim, você está enganado, você não está enxergando da maneira que eu enxergo. Eu quero dizer nessa noite que talvez ninguém viu quem você é, mas Deus está vendo quem você é. Então não se compare aos outros, não faça um pré-julgamento, nem de você mesmo. Sabia que a gente faz pré-julgamento da gente mesmo? Quando eu cresci ouvindo assim, vai ser igual ao seu pai. Meu pai, eu parei, nem falo mais como que meu pai era. Mas a frase que eu tinha era, vai ser igual ao seu pai. E ser igual ao meu pai não era ser algo honroso.
E durante muito tempo, eu caminhei pensando naquilo, fazendo um pré-julgamento de mim mesmo. Não, você é igual ao meu pai, você é igual ao meu pai, você é igual ao meu pai. Até que eu encontrei um dia Jesus, e ele, da forma dele, falou: não, você não vai ser igual a ninguém que define que você é. Você vai ser igual eu defini, igual o propósito que eu fiz para a tua vida, que é bem maior do que até o próprio propósito que você fez na sua vida. Então nem você mesmo pode definir quem você é, porque Deus já definiu. A única coisa que você tem que descobrir é o que Deus definiu para a minha vida. É só isso. Não define, não deixe ninguém, não vai prestar, o seu casamento não vai casar, mas não vai dar certo. E quantas vezes casar não vai dar certo, e já vai ir para 30 anos, 40 anos, 50 anos, está dando certo. E se você fosse ouvir, não vai fazer isso, não vai dar certo, se você fosse ouvir isso. Então não deixe ninguém definir quem você é. E nem você mesmo faça uma predefinição de quem você é. Porque Deus já te escolheu para algo maior e mais profundo. Você pode ficar de pé? Feche seus olhos, faça a sua oração com Deus.